Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pix, o nosso bate-papo sobre assuntos interessantes com pessoas interessantes no mercado audiovisual. E, como sempre, teremos aqui na nossa parceria de apresentação desse programa, meu amigo Fábio Sesnick. Fábio, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigado você, Samuca. Muito bom estar E a aqui. nossa convidada do dia é a Adriana Pascali. A Adriana, ela é gerente de insights da Parrot Analytics, uma das principais empresas aí que tem acompanhado, observado, medido e levantado informações sobre o mercado de televisão, mas especificamente sobre o mercado de streaming. Acabei de saber que é uma empresa neozelandesa, então estamos aí falando de uma empresa global. Adriana, mais uma vez, obrigado pela presença. A Adriana já participou de muitos eventos nossos, primeira vez aqui nesse Café com Pixel, mas obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser bem divertido compartilhar com vocês algumas tendências e conhecimentos da Pet. É isso que a gente está querendo saber. Acho que o grande desafio hoje, né, é conseguir compreender como é que o consumidor, como é que o espectador tem se comportado diante de tantas opções de conteúdo, de tantas opções de plataforma, de tantas opções de mídia, de tantas opções de tecnologias para consumir o conteúdo audiovisual. Eu acho que esse é o grande desafio para toda a indústria. Enfim, acho que você poderia falar um pouquinho como é que vocês fazem esse trabalho, que tipo de informações, que tipo de insights que vocês estão coletando diariamente sobre o comportamento do consumidor, sobre os hábitos de consumo. Muito legal, Samuel. Eu acho que isso vai bem de encontro com o que a gente faz na Parrot. O nosso fundamento básico na Parrot é a economia da atenção. Então, no final do dia, o que a gente faz é quantificar o quanto que as pessoas estão dedicando do seu tempo para os conteúdos, para os talentos, enfim, para essa indústria do entretenimento, né? Então, eu costumo contar um exemplo bem prático para poder explicar um pouquinho do que a gente faz e como a gente faz. Imagina que você está diante de um novo conteúdo que você ouviu falar e que você quer entender um pouquinho melhor sobre esse conteúdo, até para ver se ele tem a ver com você ou não. E aí você começa a fazer uma busca, uma pesquisa sobre esse conteúdo. Nesse momento, a Parrot está entrando e já está capturando esse seu sinal de atenção em relação a esse conteúdo, nessa sua interação. A gente chama de sinais de interação. Vamos supor que depois, num segundo momento, você se interesse e queira assistir um trailer, um vídeo desse conteúdo. A Parrot está capturando essa informação. O terceiro estágio que a gente costuma falar são as interações nas redes sociais. Então, talvez você tenha interesse de ver o que seus amigos estão falando sobre aquele conteúdo, enfim, e talvez decida interagir com ele. Estamos capturando esse sinal de interação. E a última camada que a gente chama são as ações de open streaming, né? Enfim, de pirataria, que a gente sabe que acontece, que as pessoas, enfim, por qualquer motivo que seja, vão a alguns sites de open streaming e fazem download de conteúdos, enfim, assistem esses conteúdos dessa forma. Então, o que a Parrot faz é, através desses dados públicos, ela consegue ela consegue mensurar toda essa jornada de descoberta do conteúdo, né, da audiência com o conteúdo, e a forma que a gente normaliza esses dados, a forma que a gente entrega esses dados para os nossos conteúdos, para os nossos clientes, normalizando eles de acordo com o seu esforço, né? Então, como eu falei logo no início, o quanto que as pessoas estão dedicando do seu dia de interação com os conteúdos. Então, por exemplo, um clique vai valer muito menos no nosso banco de dados do que se você fizer o download do conteúdo e assistir esse conteúdo. Então, através do tempo que você dedica do seu dia para aquela interação com o conteúdo, a gente normaliza a informação e entrega essa informação para os nossos clientes através de um portal de acesso ou através da nossa consultoria, que é basicamente o que o meu time, o que eu faço, que é a parte de insights, que é a entrega de consultoria de insights. Então é mais do que simplesmente você saber o que a pessoa está assistindo, é você entender o que ela está assistindo, mas também entender como ela está se comportando diante daquilo, de que maneira que ela está interagindo com aquele conteúdo, como que aquilo repercute nas redes. É interessante até se trazer, né, o Open Streaming, achei uma palavra uma expressão assim, muito simpática para pirataria, mas que é uma fonte de informação, né? Assim, você sabendo o que as pessoas estão consumindo, né, mesmo que não seja de uma maneira legal, te traz informações sobre qual é o interesse dela, né? Então é isso, é um pacote completo, um pacote assim de compreensão do comportamento.
Eu costumo dizer, Samuel, que assim, como qualquer outra economia, né? Você tem sempre os dois lados, tem o lado da oferta e o lado da procura, da demanda. E o que a gente faz é justamente, através do nosso banco de dados, entender tudo que está sendo ofertado e como esses conteúdos estão sendo demandados. E aí, através dessa relação de oferta e procura, a gente consegue valorar os nossos conteúdos e entregar essa informação Do ponto de para os vista nossos técnico, clientes. vocês fazem essa medição com robôs, com algoritmos? Através de existe toda a parte automática de coleta, né? E depois esses dados são trazidos, enfim, para dentro da Perch através da nossa inteligência artificial, enfim, através de nossos engenheiros que, como se falou, ficam lá na Nova Zelândia, a gente consegue fazer toda essa captura, toda a normalização das informações, checagem, enfim, os dados passam por vários estágios de enfim, eu não sei como é a palavra técnica disso, De mas enfim, de checagem, de manuseio, verificação, né? manipulação. Porque existe, como eu te falei, toda essa parte automizada, né? Que você captura automaticamente tudo que está acontecendo no mercado, e tem a parte manual também, né? Muitas vezes a gente faz a inclusão de algum conteúdo que não está no nosso banco de dados manualmente, né? Então, um conteúdo muito segmentado, muito nichado, enfim, que o nosso cliente quer acompanhar, que o nosso cliente quer entender como que ele se comporta, a gente faz essa adição manual no nosso catálogo de produtos. Legal, Fábio? Não, eu tenho uma dúvida. Só a ideia da origem do catálogo, porque eu entendi que você vai capturando a interação na rede. Então, digamos, cangaço novo saiu e você captura a interação na rede, aí você consegue dizer, mas para identificar que teve cangaço novo, o que você deve fazer é monitorar as principais plataformas e na medida em que, sei lá, um conteúdo novo entra na plataforma, aí é feito, digamos, um input manual na plataforma, não sei se é automático ou manual, Exatamente, e daí para exatamente. frente é que é feita o rastreamento. Quer dizer, se um conteúdo está em algum lugar que não seja uma plataforma, sei lá, um vídeo do YouTube ou qualquer coisa assim, provavelmente ele não é um conteúdo monitorado por vocês. Porque não vai ficar específico só no YouTube, né? O YouTube foi, enfim, um exemplo de uma fonte de demanda, né? Então, esse rastreio, ele é feito em todas essas interações que acontecem, né? Eu dei ali um exemplo de 4 camadas de interação que são mais comuns de acontecer, mas a gente está mensurando sempre ao longo a gente faz essa mensuração diária, a gente adiciona dados no nosso banco de dados diariamente, a gente faz essa medição em mais de 50 países do mundo. Então, enfim, isso é uma coisa, assim, numa escala gigantesca. Mas, óbvio, tem algumas coisas outras que a gente faz manualmente, que a gente acaba incluindo manualmente, e depois isso é traqueado ao longo do tempo. Então, monitorado todos, a gente chama de data mappings, né? Então, a gente tem todas as hashtags, enfim, todos os links que fazem parte daquele conteúdo. Enfim, milhões de informações que são capturadas e são trabalhadas internamente, né? Essa parte da engenharia, enfim, de dados, ela obviamente é algo muito mais detalhado, muito mais criterioso do que de como eu estou abrangendo aqui com vocês, né? Mas é um trabalho gigantesco. A gente tem um banco de dados muito grande, e como é uma informação que no final do dia eu estou capturando procura, a demanda das pessoas em relação ao conteúdo, né? Aqui eu estou falando conteúdo e pode ser uma série de TV, um filme ou um talento. Isso é uma forma que faz com que eu consiga comparar essa informação em vários países do mundo, né? Eu tenho uma mensuração que ela pode ser comparada, uma métrica, desculpa, que ela pode ser comparada ao longo de todos os países, e ela é independente da plataforma onde o conteúdo está. Né? Isso que eu acho mais interessante. Como eu tenho todo esse banco de dados, todo esse DNA do conteúdo, e eu sei onde ele está sendo disponibilizado, qual é o país de origem dele, enfim, todo esse DNA do conteúdo, eu consigo entregar essa informação ao cliente. Mas a minha métrica, ela é a métrica do conteúdo. Eu estou medindo a popularidade do cangaço novo, independente se ele está na plataforma X, A ou B, entendeu? Essa é uma informação extra que depois a Interessante gente isso. entrega. Você olha o título, O né? conteúdo, É isso que interessa exatamente. para vocês. Isso. Perfeito, Por perfeito. exemplo, então eu tenho a demanda, vou dar um exemplo aqui fictício, a demanda do cangaço novo no Brasil, e depois eu explico o porquê dessa métrica, é 10 vezes a média da demanda de todos os conteúdos. E para mim, depende de onde ele está. Aí, claro, depois eu agrego as informações do DNA do conteúdo para o cliente e ele consegue saber onde está o cangaço novo,
qual é o país de origem dele, o idioma, enfim, todo o resto que faz parte do DNA do conteúdo. Até. E a forma que a gente entrega a informação, que é muito interessante também, é sempre através desse métrica que a gente chama de demand multiplier, que é um multiplicador de demanda. Então, imagina assim, que eu tenho uma distribuição de demanda, né, aquela curva que a gente já está acostumado a ver. No meio dela, eu tenho a média de todos os títulos que a gente mensura, né? Então, ali está a grande parte dos conteúdos. E a gente sempre usa essa linha como benchmark. Então, quando eu falo assim, Cangaço Novo tem 10 vezes mais demanda do que a média de todos os títulos. E aí eu estou comparando séries e filmes. Então, eu vou estar sempre comparando os conteúdos através dessa média de todos os conteúdos. Por isso que eu posso fazer esse tipo de comparação entre os conteúdos, entre os países, porque a gente está sempre considerando um único benchmark para fazer essa comparação. Então, é sempre assim que a gente faz a leitura da demanda. Ele é 10 vezes mais procurado. A demanda nada mais é do que popularidade. Então, ele é 10 vezes mais popular, eu diria, do que a média de todos os títulos que fazem parte do nosso ecossistema. Do nosso Um negócio que eu vi comunidade. que é muito legal, Samuel, e pedi para a Adriana falar um pouco também, que ela não faz a métrica só do conteúdo, mas ela é capaz de cruzar, por exemplo, com a métrica do diretor, do ator, então, eventualmente, mostrando que aquele conteúdo deu um pico porque o ator, naquele momento, aconteceu alguma coisa com ele, ou ele fez de outra forma, enfim. Eu vou usar o teu ponto, Fábio, para dar um exemplo que está acontecendo agora aqui, né? A gente estava fazendo uma análise para um cliente de um show, de um reality show, fora do Brasil. E ele estava com uma demanda muito alta. E tanto ele quanto eu, a gente falou, nossa, que interessante, né? Por que esse reality show tá tão alto e tal, enfim. E aí a gente conseguiu perceber duas coisas. Primeiro, teve um outro reality show inaugurando nesse país, na verdade era no México, um outro reality show inaugurando no México no mesmo momento, e eles tinham talentos em comum nesses dois shows. Pessoas que fizeram parte do primeiro reality show agora estavam fazendo parte desse segundo reality show, que eram dois reality shows diferentes, tá? E ao levantar a demanda dos talentos envolvidos, então eu peguei alguns dos participantes do reality show, eu percebi que um dos participantes estava com uma demanda no México de 30 ou 35 vezes, não me lembro agora certinho, a mais do que a média de todos os talentos. O que justificou o porquê que aquele reality show estava com uma popularidade tão alta que a gente mesmo não estava esperando. Por quê? Porque o talento estava despontando, né? Seja, enfim, aí a gente tem uma outra parte que faz a parte do sentimento, porque muitas vezes o talento pode estar sendo falado, pode estar com uma demanda ali alta, mas é por coisas negativas, né? Por, sei lá, qualquer situação que o talento possa ter se envolvido. E aí a gente vai e mede também, para ver se o sentimento é positivo ou não. E nesse caso era um sentimento positivo. Então foi super assim interessante trabalhar com essa métrica, porque a gente conseguiu justificar a alta popularidade de um reality show através também da popularidade do talento que estava envolvido com esse reality show. Então, como o Fábio falou, a gente consegue fazer um 360 ali, né? A gente consegue fechar a análise indo para o lado do talento também. E aí, acho que uma coisa que é legal, como você está olhando o mundo inteiro, é tentar entender como é que um determinado conteúdo se comporta em diferentes países, né? Acho que vocês fazem essa comparação, cruzam com outros conteúdos que estão fazendo sentido. E aí, quando a gente fala nesse mundo em que os conteúdos são cada vez mais globais, são cada vez mais presentes, as plataformas têm esse esforço de tentar disseminar, né, os mesmos títulos, os mesmos conteúdos em vários países. Como é que você observa essas diferenças regionais? O que especificamente o Brasil tem de diferente do resto do mundo quando a gente olha essas diferenças sobre o que desperta interesse e o que não desperta interesse? Eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Porque eu acho que isso é uma tendência que está acontecendo muito forte, principalmente agora nas plataformas de streaming. Eles estão com um investimento bem alto em produção de reality shows, e eu acho que isso é um bom exemplo para a gente colocar aqui. É muito engraçado, porque quando você estuda esse tipo de reality show, por exemplo, de romance, aqui no Brasil a gente chama de pegação, vai, enfim, que junta ali 10, 15 pessoas e tem
enfim, Jovens, bonitos e bêbados, né? Basicamente. eu estou tentando usar palavras boas aqui para falar para vocês, mas enfim. E aí também esse cliente veio para mim faz já uns 10 dias e ele veio me questionar, ele falou, Adriana, que acontece com os brasileiros? Porque, assim, você olha a audiência, você olha a demanda desse tipo de reality show no Brasil, ele estoura. Esse tipo de reality show, ele vai bem, falando em América Latina, ele vai bem em quase todos os países, tá? Mas quando você olha o Brasil, é algo insano, né? Ele explode. E aí, pegando isso que você falou, Samuel, né, de que a gente consegue olhar os outros países, para esse cliente, a gente falou, não, tá, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo, enfim, e vamos ver qual outro país da América Latina também a gente tem, né, esse interesse alto por esse tipo de reality show. E aí me surpreendeu, porque veio Brasil e México, né? México também muito alto, com uma demanda muito alta para o reality show de romance. E, enfim, sim, a gente faz muito esse tipo de análise, né? Quando teve todo aquele boom de conteúdo turco, a gente fez muita análise sobre conteúdo turco e a gente conseguiu descobrir vários lugares, assim, várias regiões que a gente jamais esperava que tivesse interesse em conteúdo turco. A gente foi capaz de pontuar essas regiões para os nossos clientes e aí, em cima, obviamente, de outros estudos, além de demanda, a gente conseguiu realmente entregar lugares onde a distribuição desse tipo de conteúdo turco valeria a pena, né? Onde teria demanda e teria, obviamente, poder aquisitivo de compra desse tipo de conteúdo. Então, enfim, sim, esse tipo de análise a gente faz muito aqui, com novelas, com reality shows, a gente fez muita coisa com anime, a gente percebe, obviamente, o Brasil ele é meio que campeão em todo tipo, né? Em qualquer gênero de conteúdo. E o anime aqui é forte, forte, tanto quanto, né, enfim, em outros lugares como Estados Unidos e Japão. Então, a gente faz, sim, muito tipo de estudo onde a gente consegue medir o que a gente chama de trackability, para ver se esse conteúdo ele viaja bem ou não fora do seu mercado de origem. Então tem também um trabalho de inteligência social aí, de analisar culturalmente como é que são os países, em alguns casos até eticamente, né? Porque não, eticamente não, etnicamente. Porque você tem, por exemplo, conteúdo turco, é uma coisa engraçada, né? Quando você olha, você bate o olho nele, você fala, parece um monte de brasileiro, né? O mesmo biotipo de brasileiro, aquela coisa bem misturada, você tem vários tipos de pele, vários tipos de cabelo, não sei o quê. Aí você vai ouvir, você vê que é dublado, você percebe que é uma novela turca, né? Ou se tiver na língua original, você percebe que é turco, óbvio, né? Não tem como fugir. Mas às vezes você bate o olho e fala, não, isso aqui é coreano, né? Óbvio que é coreano, né? E então essa análise sociológica vocês fazem também. Sim, a gente tem outras formas, né? Outras soluções que a gente chama de soluções aplicadas, além da métrica de demanda, né? A métrica de demanda, na verdade, ela é um começo, né? É como se ela abrisse os nossos estudos, né? Então, através da nossa consultoria, a gente consegue entregar para o cliente realmente soluções aplicadas no sentido de não só entregar com essa, vamos supor, uma pergunta básica, quais são os gêneros que eu deveria estar, que eu deveria investir em aquisições, enfim, não, a gente não vai entregar simplesmente uma informação ali fria, né? Tá, drama, comédia, enfim, não, a gente vai no detalhe da situação, né? A gente vai, tá, é novela? Por quê? Aonde? E por que neste país? E qual é o sentimento que esse gênero tá, tá resultando nesse país? Quais são as conversas que estão acontecendo ao longo dos conteúdos de novela? Sei lá, vou chutar, no Chile. O que está sendo falado? Como que a gente pode trabalhar com esses insights, né? Então, assim, é todo um trabalho meticuloso, não é simplesmente uma entrega de demanda, uma entrega de tendência, né? A gente eu fico muito feliz em dizer isso e a gente costuma falar isso para todos os nossos clientes. A gente é muito parceiro dos nossos clientes, muito mesmo. A gente é como se a gente pegasse as dores dos nossos clientes e realmente lutasse por elas e entregasse a solução da melhor forma possível, né? Então a gente vive com eles desde assim do pré-lançamento de um conteúdo. Adriana, a gente vai lançar um conteúdo daqui 10 meses, o conteúdo é esse. A gente não tem nada pronto ainda do conteúdo, mas a gente queria entender muito como a gente pode trabalhar com os parceiros de marcas na mídia para fazer parceria, patrocínios, enfim.
A gente pega, entende todo o DNA daquela nova produção, a gente monta um grupinho de títulos parecidos, que a gente chama de comp titles. Através desse grupo, a gente faz todo o exercício de entender quais são as marcas que têm maior afinidade com esse tipo de conteúdo, o que as pessoas estão falando em relação a esse conteúdo, Vocês o que as descem pessoas estão assistindo. no nível de analisar o roteiro, a temática também, de ir nesse grau de profundidade, o perfil do artista que está sendo colocado? Não, isso a gente não faz com tanto... Não, isso a gente não costuma fazer com tanta regularidade. Eu costumo dizer assim, eu acho difícil de falar não, assim, bater o martelo, por quê? Porque toda vez que a gente tem um pedido de um cliente, a gente sempre leva para o time de engenharia e é, assim, surpreendentemente, como eles sempre acham uma forma da gente conseguir, de alguma forma, suportar ou dar suporte, enfim, para aquela solução, para aquela decisão que o cliente está buscando, tá? Mas isso não é algo que a gente faz com regularidade. Mas a gente faz muita análise de IP, a gente faz muita análise de sentimento, né, que eu falei para vocês, a gente faz muita análise em relação à afinidade, então, como eu estava dizendo, o que as pessoas costumam assistir, além daquele grupinho de shows que a gente está analisando, que faz referência à nova produção que vai acontecer, marcas, a gente entrega isso para os nossos clientes, né? As marcas que vocês podem fazer parceria, quando esse produto estiver pronto, quando essa produção for ao ar, essas são as marcas de maior afinidade ou de maior cobertura com o seu produto. Então, enfim, a gente trabalha com nossos clientes antes do lançamento, a gente trabalha com os nossos clientes ao longo da exibição do conteúdo, ali a gente vai monitorando países, a gente vai monitorando as fontes de demanda, da onde está vindo mais demanda, se está vindo mais demanda do social, do vídeo, enfim, para que eles consigam calibrar as campanhas, enfim, esse momento. E a gente trabalha no pós, obviamente, porque a gente sabe que o conteúdo ele não vai morrer ali, né? Ele vai, enfim, durar por muito mais tempo ainda, mesmo no final da exibição. Então, a gente tem solução, Samuel, para vários momentos do escuta, conteúdo. Adriana, aliás, o Fábio que ia fazer essa pergunta aqui, mas eu vou furar ele aqui na pergunta para já emendar. Você falou que vocês medem aquilo que está popular, né? Mas assim, e quando o conteúdo não é popular? Quando é um conteúdo de nicho, como é que você consegue avaliar? A gente faz essa coleta automatizada, lembra? Então, a gente está capturando a maior parte dos conteúdos que estão na mídia. Se ele tem demanda ou não, é uma outra situação, entendeu? Não, mas ele pode ter demanda, mas pode ter uma demanda muito específica e muito restrita, né? Não, então, a gente tem um critério que é um health demand, que o conteúdo ele tem que passar por alguns check-ins, então, para ficar disponível no portal como uma demanda saudável, tá? Então, vamos supor, a gente começa a capturar um conteúdo novo e ele não atinge esse nível de qualidade ou da demanda estar saudável, de acordo com os nossos parâmetros, ele não vai para o portal e ele não fica disponível para o cliente, ele fica num lugar chamado Demand Generation, ele fica ali gerando demanda, até que o time de catálogo, que fica ali diariamente acompanhando os conteúdos, analise e fala, não, opa, ele já está saudável aqui para aparecer para o cliente, tá? Então, a gente tem esse cuidado de, obviamente, só disponibilizar a informação que está consistente, que faz parte do critério nosso de check-in. Alguns conteúdos vão ficar barrados nesse status de demand generation, né, até que ele se torne forte o suficiente para ser apresentado. Tem alguns conteúdos que realmente não atingem o nível de demanda que a gente espera, e aí, enfim, ele fica ali no demand generation. E aí, se quiser ter algum feedback sobre ele, aí vai ter que fazer outro tipo de análise, focus group, vai ter que fazer outro tipo de... Quando o cliente é dono do conteúdo, ele pode autorizar a ver, né? Ele pode querer ver. Não, eu sei que ele não está ali com health demand, mas eu quero entender como é que está a situação dele. Então, a gente abre algumas situações para o cliente. Olha, tá assim, tá assado e tal. Mas, assim, para ser trabalhado no mercado, só vai entrar conteúdo que realmente passar por esse check-in, enfim, esses critérios que a gente tem para liberar, né, como uma informação consistente, uma informação que pode ser trabalhada. É como se fosse um critério de relevância, né?
produtor, eu imagino, ou para um desenvolvedor que está empacotando um conteúdo, a ferramenta é um must, assim, apesar de, né, no Brasil, praticamente ninguém usar, e depois eu também queria ouvir um pouco da Adriana, porque tem todo o custo da ferramenta e tudo mais, mas ela, na hora que ela pega a audiência, na hora que ela pega o talento, na hora que ela junta, se eu vou fazer esse conteúdo, ele é forte na Europa, no Brasil, esse é o talento que está hypado lá, esse é o que está aqui, eu tenho condição de empacotar conteúdo como ninguém, né? Mas, enfim, isso é só um comentário. Eu queria te perguntar, Adriana, como é o desafio de medir isso com tanto conteúdo surgindo cada dia, né? Porque fora as plataformas de streaming que a gente, enfim, está aí acompanhando, mas tem Canal Fest, a torta direito, enfim, é um desafio e tanto, né? Se você também está no Brasil olhando quais são as coisas, plataformas novas surgindo, ajudando a traquear esses conteúdos todos, enfim, saber um pouco. A gente tem um time muito forte de catálogo, né? Esse time ele fica na Nova Zelândia, mas esse time tem um pouquinho de braço em vários lugares, né? Nós mesmos aqui, vamos supor, de Latam, de Insights, a gente trabalha muito em parceria com eles, né? Porque, obviamente, a gente está aqui na região e a gente está vendo os títulos surgirem, os conteúdos, enfim, então a gente também faz essa entrega para o time de catálogo. Olha, enfim, está aqui uma lista de novos títulos que vão entrar no mercado, que são importantes de serem traqueados, enfim, então é um trabalho em conjunto, né? Então você tem, de novo, a parte automática, né? Onde você coleta isso de uma forma automática de tudo que está surgindo, e você tem a parte manual desse time de catálogo, né? Que faz não só a parte de qualidade do dado, né? De saber, enfim, se o dado está pronto para ser liberado para o cliente, a parte de coleta das fontes onde esse conteúdo está sendo apresentado, enfim, pegando todos os links, todas as tags que envolvem esse conteúdo. E nós, da região, nós temos times da Parity em todas as regiões, né? Então, a gente tem Europa, a gente tem Estados Unidos, a gente tem, enfim, América Latina. E aí, com isso, o que a gente consegue? Dar suporte também para esse time com as nossas informações locais. E aí, claro, é um banco gigantesco, né, Fábio? É muito difícil? É muito difícil. Hoje você tem cada dia uma nova plataforma, uma nova forma de chegar até o consumidor, até o conteúdo. Mas lembra, a gente não. Essa parte de plataforma não nos impacta dessa forma, porque o que a gente está buscando é o conteúdo, né? Então, tá, eu tenho um novo canal Fast surgindo, eu tenho uma outra plataforma surgindo, mas eu já estou antes disso, né? Porque eu estou ali já mapeando o conteúdo. E depois que ele vai para uma plataforma X ou Y, né? Então, o nosso trabalho até antes enfim, do início das plataformas. É um trabalho gigantesco, é um banco de dados. Eu venho de muito tempo, toda a minha carreira foi em cima de audiência de televisão, né? Eu fiquei muito tempo em agência de publicidade e para mim assim é riquíssimo ver, né? O quanto que agora hoje em dia a gente tem não só a parte de audiência de TV sendo totalmente revolucionária, né? Enfim, se modernizando com ótimas métricas no mercado, como todo esse outro lado, né? De empresas que estão vindo para a nossa região, né? Então, por exemplo, a Parrot é uma startup da Nova Zelândia vindo para uma região da América Latina, trazendo a expertise deles. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito rico de medição, de mensuração. Acho que hoje em dia o profissional ele está com grandes escolhas, boas escolhas. Enfim, eu acho que a gente vive num momento muito rico, muito fértil para a tomada de decisões, né? Como o Fábio falou. Desculpa. Não, conclui, já como o Fábio estava falando, né? Hoje em dia, uma produtora, você consegue ter informação para fazer casting, você consegue informação de valor do conteúdo, né? Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho mais sobre isso, sobre o Content Evaluation, mas eu consigo hoje entregar para uma produtora e falar, olha, esse produto que está saindo, esse novo filme de vocês, ou essa nova série de TV, ela vale tanto na plataforma X, ou ela vale tanto na plataforma Y. Eu consigo entregar esse nível de detalhe para as empresas hoje. Então,
É muito mais fácil uma produtora chegar com uma informação baseada em dados para negociar um conteúdo com uma plataforma, né, global de streaming, do que ela chegar no achismo, né? Ah, eu acho que a minha série vale tanto, eu acho que o meu filme vale tanto. Então, que momento Como é, espetacular, né? como é que é esse valuation? Como é que você consegue fazer esse cálculo? Olha, assim, óbvio que o detalhe do detalhe, né? A gente não vai conseguir mostrar aqui tudo. Segredo industrial, não vai Mas, contar. basicamente, o que que acontece? Quando você faz um estudo de evolução de assinantes, pega uma plataforma X, tá? Uhum. Olha, isso você divide em regiões do mundo, não faz só, obviamente, numa região, faz em todas. Você olha a evolução de assinantes dessa plataforma e olha a evolução de demanda do catálogo dela. Quando a gente faz esse exercício em larga escala, então, em todas as regiões e nas principais plataformas, o que que a gente percebeu? Que existe uma correlação de quase uma correlação altíssima entre demanda e número de assinantes. Uhum. Então, através dessa correlação, e obviamente isso está ligado ao faturamento das plataformas, eu consigo chegar em valoração do conteúdo. Eu consigo fazer análises, onde eu digo para você, isso acho que tem até no site da Parrot, quem tiver interesse de dar uma olhada, acho que lá tem um exemplo com Grey's Anatomy, se eu não me engano. Então, eu consigo dizer quanto é o valor do Grey's Anatomy para a plataforma XYZ por temporada, e consigo estimar quanto seria o valor de uma nova temporada para um conteúdo X. Então, clientes nos procuram para dizer, a gente está pensando em uma nova season desse conteúdo, enfim, mas a gente está um pouco em dúvida ainda se é o momento certo ainda de uma nova season, ou se dá para esperar mais um pouco, enfim. Então, além do estudo de demanda que a gente pode fazer para entregar para eles, olha, esse conteúdo ainda está com uma popularidade X, acho que dá para esperar um pouco mais ou não, eu consigo dizer para você, olha, uma nova temporada vai valer tanto. E mais, Samuel, que é o que a gente está acabando de lançar no mercado, que eu acho que vai ser muito interessante, e eu vou falar nesse próximo evento que a gente vai ter. Eu consigo dizer para você quanto que esse conteúdo entrega, quanto esse conteúdo é responsável por novos assinantes ou para evitar o churn, para manter retenção na plataforma. Olha só. Então, diante de uma aquisição, fica muito mais confortável se eu souber, né? Não, peraí, se eu trouxer esse conteúdo aqui para dentro da minha plataforma, ele vai ser responsável por aquisição, ou ele vai ser responsável por reter os meus clientes. Então, assim, de novo, é muito mais. Você trabalha muito mais perto do correto. A gente nunca, obviamente, a gente nunca vai acertar 100%, ninguém vai acertar Não, 100%, até, mas com até, por, certeza até porque, a assim, gente quando a vai estar gente mais próximo do 100%, né? até porque a graça da televisão, né, e isso é uma análise histórica já que se faz, é que às vezes erra, né, e às vezes um negócio que parece que vai ser um sucesso, não é um sucesso, é um fracasso, depois você tem que É, entender por que isso aconteceu, e uma coisa que ninguém dá a menor bola e que não aposta em nada, vira um grande sucesso. exatamente. Essa imprecisão e essa incerteza, né, é o que faz a graça da indústria audiovisual, né? É o que a gente chama Exatamente. assim, da zebra, né? De vez em quando dá uma zebra. E aí a zebra é o que muda a indústria, né? É muito legal. E essa nossa visão também, né, de estar aí em várias fontes de interação das pessoas com o conteúdo, também nos dá uma expertise gostoso e diferente para poder entregar para os nossos clientes, sabe? É muito interessante, é muito interessante. Eu acho Agora, que o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente fala muito, né, quando fala de métricas no ambiente digital, quando a gente fala de medição de audiência, comportamento de audiência, quando a gente fala de performance, de conteúdos, sempre surge a discussão sobre padronizar ou não padronizar. Você precisa ter métricas comuns que se apliquem a todas as plataformas ou não. Me parece que quando a gente está falando nesse universo tão rico que é hoje o mundo do audiovisual, não dá muito para você falar em métricas, né? O que você vai ter é inteligência de dados. Cada um vai ter, não dá para você falar em padronização de métricas, perdão. O que você vai ter é inteligência de dados. Então, assim, cada um vai extrair a informação da maneira que achar mais interessante. Como é que você vê essa questão da padronização? eu acho que algumas métricas, elas são moeda de mercado, né? Elas são super importantes, elas estão aí há muitos anos, principalmente, vou falar aqui de Uhum, Brasil, vai. uhum, Eu acho que algumas métricas, elas vão continuar a ser muito importantes.
são moedas de mercado e eu acho que elas têm a importância delas, enfim, beleza. O que eu acredito, Samuel? Eu acredito como que eu posso dizer essa palavra? Complementariedade? Complementariedade, Existe? Por exemplo, se hoje eu fosse um cliente, se eu fosse um mídia da minha época, eu ia adorar poder ter várias fontes diferentes de informação. Eu acho que quando você padroniza ou quando você diz assim, não, eu só posso olhar de acordo com essa visão, você perde todas as outras perspectivas, né? Então, por exemplo, já tiveram algumas situações que a gente estava analisando um conteúdo e que o nosso cliente falava assim, ele não está indo bem internamente dentro das nossas métricas, enfim, ele não está gerando o que a gente estava esperando. E a gente foi estudar de uma forma muito granular a medição da demanda. E a gente conseguiu entregar para esses clientes que esses conteúdos talvez pudessem estar muito mais populares nas redes sociais, no YouTube, através de vídeos, enfim. Isso abriu o olhar dessas pessoas no sentido de existem hoje outras formas de contato, e não só o de você sentar em frente a seja um aparelho de TV, um celular, o que seja, e assistir o conteúdo. Então, eu preciso cuidar de todas essas fontes que eu tenho de interação com o conteúdo, né? E aí, não foi o caso, mas aqui eu estou só divagando com vocês. Será que um aumento de uma campanha em social, será que um aumento de campanhas de vídeo vai fazer com que eu consiga trazer mais pessoas para dentro da minha plataforma com interesse de continuar assistindo esse conteúdo ou novas temporadas desse conteúdo? Eu acho que métricas diferentes, fontes diferentes, fazem a gente pensar fora da caixinha, entendeu? E como você falou, visões diferentes, perspectivas diferentes. E aí entra, obviamente, que entra a parte de inteligência de mercado, né? A informação por si só, ela não me diz nada. Se eu não souber trabalhar com aquele número, e mais ainda, se eu não puder trazer toda a minha experiência profissional para esse momento de agora, eu não faço nada com esse monte de informação, porque a gente se perde. É tanta informação, é tanta métrica, é tanta fonte diferente de informação, que eu fico imaginando, o cliente deve ficar pirado. Apresentar um plano de mídia na minha época era muito simples, muito básico. Ela ali, o GRP, cobertura, frequência média e boa. Hoje em dia, não. Graças a Deus, você tem muito mais informação para entregar. Então, a gente tem que se beneficiar disso, né? A gente tem que assim, poder aprender com todas as fontes. Eu tenho 55 anos, estou mais de 30 anos no mercado e, assim, eu estou aprendendo cada dia. Não me esperava jamais ir para uma startup da Nova Zelândia e trabalhar com uma métrica tão diversificada, tão inusitada, entendeu? Mas que traz tanta solução, traz tanta inteligência para o negócio. Tanta riqueza de entendimento sobre o que é o conteúdo e o que é a audiência, né? Isso é que é o... Sabe? E isso não diz que a minha é melhor ou pior. Não, é só mais uma métrica no mercado. E que o cliente escolha a que for melhor para o negócio dele, que as pessoas escolham a que for melhor para a necessidade deles, né? Enfim, mas é nosso papel aqui poder divulgar, poder contar tudo que a gente está fazendo, porque graças a Deus a gente tem feito assim, muitas coisas legais ao lado dos nossos parceiros. Tem assim, uma lista de estudos de casos que, se a gente pudesse abrir aqui para todo mundo, as pessoas iam ficar de boca aberta, entendeu? De como que a gente trabalha ali lado a lado com os nossos clientes e tentando entender o conteúdo, e enfim. E é isso. Legal, Fábio? Acho que todo segmento se beneficia com isso. É muito legal. Eu tinha 30 perguntas para fazer ainda para a Adriana, mas o café não é curto, eu né? falo muito, desculpa. A gravação e fala, ai meu Deus, é muito rápido. Então eu vou deixar duas, só para ver se você pode dar respostas assim. Uma porque eu acho que todo mundo que está vendo esse programa fala, meu Deus, eu quero a plataforma. Então, saber como é que as pessoas podem acessar o teu serviço. Acho que esse é um ponto super importante, porque realmente a ferramenta é única no mercado. E a segunda é se você tem algum insight final, especialmente sobre o Brasil,
que você ache legal dividir aqui com o nosso público do café? Olha, pergunta de 1 milhão, né? Você me deixou aí uma pergunta de 1 milhão. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que o principal ponto de referência para a gente é o nosso site. No nosso site, as pessoas vão encontrar não só tudo que a gente faz, vão encontrar a explicação do que é demanda e vão também ter acesso aos nossos produtos. Né? A gente tem uma versão light ali, onde as pessoas podem ter acesso ao nosso portal, as pessoas compram o seu próprio cartão de crédito, uma assinatura que a pessoa cancela a hora que ela quiser, enfim. E tem também todos os nossos contatos, eu posso deixar meu contato aqui também, para, enfim, uma conversa um pouco mais detalhada. Mas eu acho que o site é a principal referência que a gente tem. Com relação à sua pergunta de 1 milhão, o que eu acho de tendência para o Brasil, você diz em termos de quê? De produção, de... Não, era mais se você pudesse dividir algum insight sobre o nosso território que te chame a atenção. Naturalmente que não é para nada muito, mas assim, algum dado específico que você fala, tem uma coisa, enfim, só para a gente ir embora com esse gostinho. Eu acho que isso que eu acabei de falar, né, dos reality shows, é algo que está muito forte. Eu não tinha experienciado isso antes, né? A demanda por esse tipo de show é altíssima no Brasil. Eu tenho visto muito séries de crime nacionais brasileiras com uma demanda fortíssima também. Você citou agora Cangaço Novo, tem algumas outras produções, enfim, fortes brasileiras. Isso vem com uma demanda também muito forte. Eu vou dar um exemplo muito pitoresco aqui de reality show para vocês verem o porquê que eu estou ressaltando isso várias vezes aqui. Acabou de estrear um reality show japonês de pegação, queiram vocês ou não. Pegação não, vai, de romance. E tem um Meu Deus, onde vamos participante... Pois parar? é, pois é. Eu não vou ficar falando o nome aqui, até porque eu não sei nem se eu posso ficar falando, não. A Mas, enfim. pirataria, open streaming, a pegação é romance. Estou gostando do nome. Estou sendo educada. Enfim, e esse reality show japonês tem um integrante brasileiro. E ele está com a popularidade maior no Brasil do que até no Japão, que já é altíssimo. Então, assim, por isso, assim, se eu puder deixar um insight para as pessoas que estão me ouvindo, entendeu? Procurem olhar um pouquinho com mais detalhe para esse tipo de programação, né? Eu ouvi uma explicação muito interessante que reality ele mistura um pouquinho de tudo, né? Ele é um pouquinho de novela, ele tem um pouquinho de comédia, ele tem um pouquinho ali de enfim, ele tem um pouquinho de cada gênero de programação. E aí entra com essa pitada que o brasileiro ama, né? De romance, enfim, de namoro. Então, assim, falo, se eu puder deixar algo que está em alta e que a gente tem visto muito nas nossas informações aqui no Brasil, eu diria que é esse tipo de reality. Casamento às cegas. Casamento às cegas foi um sucesso estrondoso aqui no Brasil, né? A gente vai ter agora a Ilha da Tentação no Brasil, sendo lançada agora em setembro, que também eu acredito que vai ser outro grande sucesso, porque a gente já está medindo a demanda desse conteúdo e a demanda já está em alta antes mesmo de iniciar. Só com o trailer oficial a demanda já estourou. Então, enfim, se eu puder deixar alguma coisa, eu diria que esse tipo de reality que está aí bombando no Brasil, entre outras coisas, né? Porque brasileiro ama conteúdo e a gente praticamente aceita que a gente adota vários tipos de Então, conteúdo, né? então vamos desfazer um mito aqui que o brasileiro é o público do futebol. Não é o público do futebol, é o público do Também, reality vai, show. vamos Também, falar também, também. Futebol é também, né? conteúdo no Também. final. Olha como a gente interage com o conteúdo, né? É impressionante. Quando eu olhei a audiência, a demanda desse conteúdo, desse reality show japonês, eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível. Sabe assim, quando você olha 2 vezes, você vai, não, você refaz, você fala, não, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, assim, reality show de romance japonês. Quando que eu poderia entregar essa dica para você, Fábio? Olha, investe em reality show de pegação do Japão. Quando a gente podia Sensacional. imaginar isso, não é? E aí você, analisando a economia do segmento de entretenimento, que é o que a gente faz, você consegue pegar esse tipo de coisa, entendeu? Você consegue prever esse tipo de tendência.
Perfeito. Adriano, você é assim a grande fonte hoje para a gente tentar entender o que é esse bicho chamado brasileiro, tá? Não só esse, mas enfim. Muito bom. Eu espero que tenha muito professor de ciências sociais aqui acompanhando o nosso programa. Que eles não me critiquem, né? Pelo menos. Não, de jeito nenhum. É fonte de informação. É isso, gente. Eu agradeço imensamente a tua contribuição aqui para o nosso bate-papo, Adriana, Fábio também, mais uma vez pela nossa parceria. E a gente fica por aqui, encerrando o nosso Café com Pixel. Em breve a gente volta com mais um programa interessante e uma pessoa super interessante para falar com vocês sobre o nosso mercado audiovisual. Obrigado, Adriana, mais uma vez. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.